Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os destaques desta edição. O impasse prossegue entre a China e os Estados Unidos. Próxima etapa de negociações será em Pequim. Michel Temer entrega-se às autoridades. O presidente brasileiro vai recorrer da decisão. O homem mais rico do mundo quer pôr humanos na Lua em 2024. O projeto tem o apoio do governo dos Estados Unidos. E para ver no fim do jornal, Bienal de Veneza começa já este sábado. Portugal é representado por Leonor Antunes. A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos continua. Donald Trump coloca pressão no governo chinês ao dizer que não tem pressa num acordo. Pequim recebe próximo passo das negociações. Sobe de tom a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Depois da entrada em vigor de mais um conjunto de taxas alfandegárias sobre bens provenientes da China, no valor de 250 mil milhões de dólares, as negociações desta sexta-feira entre os dois países não chegaram a bom porto. Donald Trump deixou mesmo o aviso de que não há pressa para chegar a um acordo que ponha fim à guerra comercial que se arrasta desde 2018. O presidente americano recorreu ao Twitter para reforçar que as novas tarifas vão deixar a economia do país mais forte e que bastava esperar para ver, apesar dos receios manifestados em várias bolsas mundiais. A tensão aumentou ainda mais após Trump ter anunciado o objetivo de aplicar mais taxas em 325 mil milhões de dólares de importações chinesas. Menos expansiva nos comentários foi a delegação de Pequim, liderada pelo vice-primeiro-ministro Liu He. Segundo a imprensa americana, Liu He terá dito aos jornalistas já após a reunião em Washington que as conversações correram relativamente bem. No entanto, a imprensa chinesa anunciou que haverá em breve uma reunião entre os dois países, em Pequim. Sem um fim à vista, cresce a incerteza sobre o impacto desta guerra comercial nas outras economias mundiais. Os governos da Europa estão preocupados com esta guerra comercial. Os ministros da Economia da França e da Alemanha já deram conta da inquietação com as possíveis consequências para o comércio europeu. A China e os Estados Unidos estão envolvidos numa guerra comercial e a França não gosta. O último episódio aconteceu esta sexta-feira com o anúncio do aumento de 25% nas tarifas à importação de um conjunto de bens de um valor total de 200 mil milhões de dólares. Donald Trump justifica a medida com o recuo da China em vários compromissos que tinha assumido. Para o ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, este braço de ferro não pode trazer nada de bom. Não há ameaça maior ao crescimento mundial e ao nível de vida de todos nós que uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Significa que as tarifas comerciais vão aumentar, há menos mercadorias a circular, vai ser mais difícil fazer circular as mercadorias francesas pelo mundo. Isso vai destruir postos de trabalho. Uma guerra comercial destrói empregos em França e na Europa. É aí que a Europa se deve unir para resistir. A guerra comercial entre as duas potências pode atingir indiretamente a Europa, que deve assinar um acordo importante com a China no próximo ano. As preocupações do governo francês são partilhadas por outros executivos, como o alemão. O ministro da Economia, Peter Altmaier, diz que espera que o conflito se resolva, pois ninguém pode sair dele a ganhar. O líder dos liberais do Parlamento Europeu lançou hoje, em Londres, a campanha para as eleições. Guy Verhofstadt defendeu uma Europa unida junto dos apoiantes do Partido Liberal Democrata Britânico, partido que deseja um segundo referendo ao Brexit. O líder do grupo dos liberais democratas do Parlamento Europeu fez campanha esta sexta-feira em Londres. Guy Verhofstadt, que é também o coordenador do Brexit do hemiciclo de Estrasburgo, garantiu que representa a alternativa a todos os populismos da Europa. Queremos ser a alternativa a todos os populistas e nacionalistas da Europa. E pensamos, vamos para as cidades e para os países onde os populistas e os nacionalistas criaram esta confusão. Para podermos dizer neste continente nunca mais uma saída. Never again an exit. Em Londres, Verhofstadt lançou a campanha para as europeias junto dos democratas liberais do Reino Unido,
um partido que defende um segundo referendo sobre o Brexit. Verhofstadt disse aos jornalistas que o grande objetivo do programa eleitoral é defender uma Europa unida e a uma só voz. A questão dos migrantes domina a política na Hungria em plena campanha para as eleições europeias. À boleia de Viktor Orbán, vários partidos de extrema-direita estão a alimentar um discurso anti-imigração. A vaga súbita de milhares de migrantes desesperados que chegou à Hungria em 2015 marcou o apogeu da crise migratória na Europa. A maioria entrou no país por uma rota que atravessava a Sérvia até entrar em solo húngaro. A resposta do governo da Hungria veio sob a forma de arame farpado, vedações e o aumento da presença policial na fronteira. As críticas de Bruxelas não se fizeram esperar, mas a atitude do primeiro-ministro Viktor Orbán foi bem recebida pela maior parte dos húngaros. Os partidos na Europa estão a separar-se entre aqueles que são pró-migração e anti-imigração. Essa é a principal definição política e a mensagem de campanha mais visível na Europa. Neste espaço existem muitas diferenças, tal como há muitos debates e diferendos entre o partido que lidero e o Fidesz. Mas neste ponto estamos de acordo, a imigração deve ser travada. A retórica anti-imigração ganhou força por via do Fidesz e é agora amplificada por diversos partidos de extrema-direita na corrida para as eleições europeias. Orbán vê o Fidesz na iminência de poder eleger 14 dos 21 eurodeputados húngaros, isto tem de influência nacionalista. Exemplo disso foi o encontro com Matteo Salvini, líder da Liga e ministro do Interior de Itália. O maior sucesso político de Viktor Orbán é vincular as políticas antidemocráticas à questão da migração. Ele sugere sempre que os dois aspectos são inseparáveis. Basicamente, tem de recorrer a meios ilegais e enfraquecer os controlos e equilíbrios externos que limitam o poder do governo, porque senão a migração iria invadir a Hungria. E na realidade não há relação entre os dois aspectos. A consequência do discurso e das medidas reflete-se nos números. Dos 9 mil migrantes por dia em setembro de 2015, a pouco mais de 20 que são diariamente detidos. A presença dos migrantes ainda tem eco no debate político do país e além fronteiras, no momento em que a Europa se prepara para eleger um novo Parlamento. O primeiro-ministro português afastou a hipótese de demissão do governo depois do chumbo do diploma sobre a carreira dos professores. Mas os problemas não acabam aqui. Esta sexta-feira houve greve da função pública. Vamos votar. Assim terminou a ameaça de demissão do governo português. Como já tinha sido anunciado, CDS e PSD acabaram por recuar e votaram contra a proposta que pretendia contabilizar a totalidade do tempo de serviço dos professores. O diploma acabou por contar só com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do PCP e dos Verdes. O primeiro-ministro António Costa chamou-lhe uma vitória da responsabilidade. Acaba a crise política, mas o acordo de governo do PS com os partidos à esquerda levou um abanão. Também esta sexta-feira houve manifestação e greve parcial dos funcionários públicos. Algumas escolas estiveram fechadas. Michel Temer entregou-se às autoridades brasileiras. Como prometido, o ex-governante do Brasil regressou à prisão depois do tribunal assim o exigir. Temer garantiu que vai recorrer da decisão. Como prometido de véspera, Michel Temer entregou-se às autoridades depois de um tribunal regional federal ter rejeitado o habeas corpus apresentado pela defesa. À porta da casa do antigo presidente do Brasil montou-se um circo mediático. À saída da habitação, a filha, Luciana Temer, insurgiu-se contra os jornalistas. Isso é circo? Isso é quase assédio, dá licença. Ele vai se apresentar? Pouco depois, acompanhado por elementos da Polícia Federal, Michel Temer foi transportado de carro para o cumprimento do mandato de prisão emitido pela juíza Caroline Figueiredo, numa decisão que inclui também João Batista Lima Filho, o alegado cabecilha de um esquema de corrupção avaliado em mais de R$1 milhão, descoberto no âmbito da Operação Lava Jato. Michel Temer considerou uma surpresa desagradável a rejeição do habeas corpus, prometeu recorrer ao mandato de prisão, o que a respectiva defesa já terá feito junto do Superior Tribunal de Justiça. Para já, Temer vai manter-se atrás das grades em São Paulo, estando contudo em aberto a transferência para uma cadeia no Rio de Janeiro, onde já havia estado antes. As notícias falsas, as chamadas fake news, representam cada vez mais um risco para a sociedade, governos e instituições. Para explicar o fenómeno, um Instituto Húngaro de Pesquisa inventou uma notícia e divulgou-a junto dos meios de comunicação social.
Para mostrar como é fácil publicar notícias falsas, um instituto de pesquisa e consultoria húngaro inventou e propagou uma notícia falsa entre os meios de comunicação social. A estátua do super-herói mais alta do mundo vai ser construída em Budapeste porque o Congresso Mundial de Fãs destas personagens considera que as virtudes representadas dos super-heróis positivos, como a solidariedade e a democracia, são os mais ameaçados na Hungria. A informação, que tinha de ser credível e inofensiva, foi inventada de raiz. Queríamos e conseguimos demonstrar que vários sites de notícias publicam informação sem qualquer crítica. Notícias que poderiam facilmente ser identificadas como notícias falsas se os jornalistas perdessem algum tempo a pesquisar informação. A notícia foi publicada em mais de 30 sites de notícias e atingiu cerca de 38 mil pessoas. Foram muito poucos os editores que ficaram desconfiados. Esta ferramenta é usada várias vezes pelos serviços secretos e também por empresas multinacionais e atores políticos. Eles criam uma organização fictícia que pode emitir declarações, é capaz de se comunicar e pode fingir uma atividade. É muito fácil aparecer no atual universo dos média e mostrar ações ou atores inexistentes como existentes. Queríamos sensibilizar as pessoas para esta questão. A informação falsa foi publicada também em dezenas de sites de língua inglesa. Depois de receberem o desmentido, apenas alguns meios de comunicação apagaram a notícia. Muitos nem sequer reagiram à notificação do Instituto Húngaro de Pesquisa. O dono da Amazon quer colocar o homem na Lua em 2024. Jeff Bezos apresentou a sonda Blue Moon, um dispositivo que transporta equipamentos e pessoas para a superfície lunar. Chama-se Blue Moon e o objetivo é levar veículos e equipamento à Lua em 2024. Jeff Bezos, patrão do gigante Amazon e fundador da companhia de exploração espacial Blue Origin, apresentou em Washington o projeto para um módulo de alunagem com o qual pretende conquistar um contrato com a NASA com vista a um regresso do homem à Lua no espaço de 5 anos. O vice-presidente Mike Pence disse recentemente que o regresso de astronautas norte-americanos à Lua é uma política declarada da administração e dos Estados Unidos. Adoro a ideia e é o que é preciso fazer. Para os que estão a fazer contas em casa, é 2024. E nós podemos ajudar a cumprir esse calendário. Mas apenas porque começámos há 3 anos. É o momento de voltar à Lua, desta vez para ficar. O homem mais rico do mundo fez a apresentação a 2 meses de uma data particularmente simbólica, os 50 anos do primeiro contacto do astronauta Neil Armstrong com a superfície lunar. O Reino Unido está prestes a deixar a União Europeia, mas os ingleses querem a Europa, pelo menos numa coisa: futebol. Este ano, as 2 principais competições europeias de clubes vão ser ganhas por equipas inglesas. Este ano, as 2 grandes competições europeias de futebol entre clubes ficaram já para a história. Ainda antes da final, sabemos que tanto a Liga dos Campeões como a Liga Europa vão ser ganhas por equipas inglesas, isto porque conseguiram o pleno das finais. Depois de conhecermos o cartaz da final da Champions, graças às remontadas do Liverpool e do Tottenham, sabemos que o Chelsea e o Arsenal vão jogar a final da Liga Europa. O feito levou o treinador do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, a brincar com o Brexit e dizer que os grandes clubes de Inglaterra querem ficar na Europa, mesmo se o resto do país não quer. É a primeira vez na história que todos os finalistas das competições europeias vêm do mesmo país. A Inglaterra consegue a proeza que a Espanha quase conseguiu em 2016, quando teve 3 equipas nas 2 finais. Tanto o Liverpool como o Tottenham Hotspur conseguiram proezas difíceis de prever, com vitórias sobre os favoritos Barcelona e Ajax, depois de terem perdido na primeira mão. Já no que toca ao cartaz da final da Liga Europa, não surpreende tanto. O Arsenal não teve grandes dificuldades face ao Valência e venceu os jogos das 2 mãos. Já o Chelsea precisou de penaltis para derrotar o Eintracht de Frankfurt. Tempos interessantes é o tema proposto este ano pela Bienal de Arte de Veneza. Portugal vai estar representado pela artista plástica Leonor Antunes.
É já este sábado que arranca a Bienal de Arte de Veneza. A edição 58 do evento tem como tema Tempos Interessantes, uma reflexão sobre aspectos precários da existência humana e as ameaças às tradições, instituições e relações do mundo pós-guerra. O norte-americano Ralph Rugoff, responsável pela Hayward Gallery de Londres, é o curador da Bienal e destaca a função social da arte. O espírito da Bienal de Veneza é um espírito de exploração, experimentação e abertura. Com obras de acentuado cunho político e social, a Bienal traz até Veneza artistas e trabalhos oriundos de 79 países. A representar Portugal está a artista plástica Leonor Antunes, sob a curadoria de João Ribas, com o projeto Uma Costura, Uma Superfície, Uma Dobradiça ou um Nó. A Bienal de Veneza decorre de 11 de maio a 24 de novembro. Fazemos agora um curto intervalo, já voltamos com mais notícias e com a entrevista à eurodeputada portuguesa Marisa Matias. Até já. Sejam bem-vindos de novo à Euronews Noite. Fiquem agora com a entrevista à eurodeputada portuguesa Marisa Matias, a cabeça de lista do Bloco de Esquerda às eleições europeias. Portugal vai eleger 21 eurodeputados para um novo mandato no Parlamento Europeu até 2024. Há muito que as listas dos partidos portugueses respeitam o princípio da paridade, mas apenas um partido tem como cabeça de lista uma mulher, Marisa Matias, candidata pelo Bloco de Esquerda, que tenta um segundo mandato. Falámos com ela sobre a reforma da União Europeia. Com o manifesto eleitoral, a força que faz a diferença, o partido é um feroz opositor do Tratado Orçamental Europeu. No estúdio da Euronews em Bruxelas, Marisa Matias falou do imperativo de defender o modelo social europeu. De facto, a classe média tem sido muito atacada, continuamos com um nível de pobreza insustentável naquela que é a região mais rica do mundo, trabalho sem direitos começa a ser cada vez mais a regra e não a exceção, e tudo isso são temas que nós tratamos todos os dias e que, aliás, estão centrais naquilo que são os eixos da campanha e do programa eleitoral que apresentamos. Porque Estado Social, emprego e alterações climáticas mexem com tudo isso e são esses os três eixos fundamentais do nosso programa. Eu nunca disse, nem acho que Portugal esteja imune a este tipo de fenómenos, nem acho que a gente possa continuar a chamar-lhes fenómenos no quadro da União Europeia, porque infelizmente já deixaram de ser fenómeno há algum tempo e passaram a fazer parte de um quadro quase normalizado, naturalizado, muitas vezes com a ajuda até das famílias políticas convencionais e fundadoras, que tentaram, de certa forma, integrar algumas das suas bandeiras, nomeadamente o péssimo tratamento que foi feito à questão dos refugiados no espaço da União Europeia, foi uma espécie de dar uma folga a esses ideais, digamos assim, da extrema-direita, para tentar evitar que eles crescessem, e não só não evitaram que eles cresceram, continuaram a crescer, como legitimaram e ajudaram a naturalizar aquilo que é a sua linguagem política. As instituições europeias, neste caso, têm que acabar com esta narrativa de que estamos a ser invadidos, porque nós não estamos a ser invadidos, nem nunca estivemos a ser invadidos. Em 2015, o ano de maior pico de tentativas de chegada, procuraram chegar à União Europeia o equivalente, por exemplo, de refugiados, que entrou e ficou no Líbano, um país de 4 milhões de habitantes, 10 mil quilómetros quadrados da área. A União Europeia tem uma abordagem bastante hipócrita, porque também sabemos que as armas que matam nestes conflitos são armas europeias, não são armas árabes, não é? Aliás, a venda de armas à Arábia Saudita alimenta muito as contas públicas francesas, ou espanholas, ou do Reino Unido, ou da França, ou da Alemanha. Em relação à África, é uma situação diferente, mas tem muitas semelhanças, não é uma situação de risco de vida ou de morte provocado pela guerra, mas é por seca, é por fome, é por ausência de recursos.
E a União Europeia não tem uma verdadeira política de cooperação. E uma política de cooperação verdadeira é aquela que, naquilo que é o orçamento dedicado para a cooperação, grande parte desse orçamento fique mesmo nos países para os quais é destinada a cooperação. E não, muitas vezes, retorna aos países que, teoricamente, investem em cooperação. Nós temos ainda um país muito desigual e, por isso, estes fundos obviamente servem para uma maior coesão social e territorial e eu creio que devem ser usados nesse sentido, de ter um país mais igualitário e onde seja possível viver com qualidade, e isso significa um investimento sério em mobilidade, em padrões energéticos e padrões de consumo de circuitos muito mais restritos, para também reduzir a pegada ecológica, em uma aposta numa maior soberania alimentar. O que é preciso perceber é que todas estas medidas e todas estas políticas estão profundamente relacionadas com uma necessidade profunda de reconversão, de alteração do modelo de sociedade em que vivemos. Mas, para além dessa dimensão, nós não podemos nunca esquecer aquilo que é a dimensão da justiça fiscal. E em Portugal, em tantos outros países, o que nós assistimos é que as grandes empresas e as multinacionais podem pagar os seus impostos em outros países da União Europeia, na Holanda, no Luxemburgo, etc., nos paraísos fiscais, ao passo que as pequenas e médias empresas não podem fazê-lo, ou quem trabalha nos países não pode fazer. Portanto, o que seria ideal é que houvesse coragem política para se definir de uma forma realista que as multinacionais e as maiores empresas têm que pagar os impostos também nos sítios onde geram os seus lucros, porque isto é uma matéria de justiça fiscal e uma matéria de justiça social. Nós não podemos olhar ou continuar a olhar para medidas de combate às alterações climáticas como medidas de remediação ou de adaptação. Tem que haver medidas de prevenção e de uma alteração profunda do paradigma em que vivemos. E, nesse sentido, não estamos a falar apenas de plantar mais floresta, embora isso seja importante, ou de reduzir emissões de carbono num determinado setor, embora isso seja importante. Estamos a falar de uma alteração profunda do paradigma de mobilidade, uma aposta real nos transportes públicos, em redes de transportes de qualidade, que permita reduzirem muito as emissões dos gases com efeito de estufa. Por exemplo, se nós pensarmos num país como Portugal, com uma dimensão como a que tem Portugal, e percebermos que 25%, ou seja, um quarto das emissões de gases com efeitos de estufa resulta dos transportes, e quando percebemos que, por exemplo, só a cota de pessoas que utilizam, a cota modal de utilização da ferrovia em Portugal é de 4%, quando nós temos condições para aumentar, e muito, obviamente a média europeia é muito superior, mas ainda assim está longe daquilo que pode ser. Sinceramente, acho que houve um esforço por parte da União Europeia de definir termos corretos para um acordo e termos, do meu ponto de vista, razoáveis para fazer uma negociação. Mas as responsabilidades são partilhadas. Não teria havido Brexit se a União Europeia não tivesse alimentado os devaneios do Sr. Cameron. Há 4,5 milhões de cidadãos da União Europeia que vivem no Reino Unido, há mais de 1,5 milhão de cidadãos do Reino Unido que vivem nos países da União Europeia e esses direitos têm que ser salvaguardados. Se não houve acordo até agora, obviamente, eu acho que uma saída sem acordo não é bom para nenhuma das partes envolvidas e muito menos para os cidadãos que vivem numa incerteza enorme e numa angústia permanente. Quais são as suas apostas para a liderança das principais instituições e até que ponto a paridade continua a ser uma questão importante? Chegou a hora de ter uma presidente da Comissão Europeia ou do Conselho Europeu? Se nós queremos ter democracias fortes e que realmente representem os cidadãos e as cidadãs, que representem a sociedade, então eles têm que ser um espelho da sociedade mais diverso do que aquilo que são. E então poderíamos ir a outros setores da sociedade, que não é apenas a questão de homens e mulheres, mas há setores da sociedade que estão muito subrepresentados, por exemplo, as pessoas com deficiência, etc. Estamos a falar de setores inteiros da sociedade que nem sequer representação têm. E no caso da paridade, não há nenhuma justificação para que isso não aconteça, a não ser a falta de vontade política. Com uma lista de 11 mulheres e 10 homens, o Bloco almeja obter pelo menos mais um lugar para além do que Marisa Matias passou a ocupar em 2014. Continua o impasse político na Guiné-Bissau. 2 meses depois das eleições legislativas, ainda não foi criado um novo governo.
A 10 de março, a Guiné-Bissau ia a votos para as eleições legislativas mais esperadas dos últimos anos. Aguardava-se que o escrutínio colocasse fim ao impasse político que o país vive desde 2015. 2 meses depois, nada mudou no país. O PAIGC venceu sem maioria absoluta, coligou-se para governar, mas o impasse mantém-se. O novo Parlamento tomou posse a 18 de abril, mas as fraturas político-partidárias são claras. A mesa que vai dirigir a nova Assembleia Nacional Popular continua por ser constituída, com acusações de interpretação abusiva por parte do Partido da Renovação Social ao PAIGC em relação às regras para a sua composição. O veto dos deputados à nomeação para segundo vice-presidente do Parlamento de Brahima Camará, coordenador do Movimento para a Alternância Democrática, segunda formação mais votada nas eleições, é outro foco de crise. O MADEM G15 deve apresentar outro nome, o que até ao momento não aconteceu. Ao longo dos últimos anos, a crise política tem agudizado outras, económica, social, humanitária. As vozes críticas crescem no país. O movimento dos cidadãos conscientes e inconformados é uma das organizações que tem posto o acento tónico nas questões que mais preocupam a população do país. Uma delas é a corrupção. A corrupção é que tem feito os partidos ganharem o espaço que têm, é a corrupção que tem destruído o país. E nós queremos inverter estas tendências por via de exercício de uma cidadania ativa, de ter a consciência que, sim, nós, enquanto povo, não só os políticos, podemos participar nessa mudança. A boa governação deve ser sentida em todos os níveis, para todas as regiões. Fazendo sentir a boa governação, nós acreditamos que, com isto, vamos ter uma participação em termos de exercício da cidadania ativa e em termos, obviamente, da inversão dos valores que aqui os guineenses têm logrado numa perspectiva muito negativa. No meio de tudo isto, a criação de um novo governo continua a ser uma miragem, ainda que seja sobre ele que recai a esperança, num país onde as clivagens são muito grandes. A Uber deu entrada hoje na Bolsa de Valores de Nova Iorque. O presidente deu início à sessão. O toque do sino anuncia que já é possível comprar ações da Uber. A empresa entrou na Bolsa de Valores de Nova Iorque esta sexta-feira a valer $45 por ação, o valor mínimo para a dispersão do capital social de uma empresa em bolsa. Fixando este valor, o gigante norte-americano ficou avaliado em 82,4 mil milhões de dólares. Uma avaliação abaixo das estimativas, mas ainda assim uma das manobras mais importantes do mercado tecnológico, desde a entrada do Facebook em bolsa em 2012. Apesar da fama, a Uber apresenta perdas, um reflexo do investimento em novos mercados, como a criação da Uber Eats. É o fim deste Euronews Noite. Se quiser, pode continuar a acompanhar-nos através do nosso site e redes sociais. Fique desse lado.